Olá, queridos. É com grande alegria que nós iniciamos este culto e eu quero saudá-los com um texto que se encontra em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esse versículo ele nos prepara para essa mensagem que nós vamos ter hoje, que é a respeito do Natal, a respeito do Advento. E hoje nós realizamos este culto em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então eu convido você, assim como você está na sua casa, a fazermos uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia de vida. Nós reconhecemos que o Senhor é gracioso, que a sua misericórdia se renova a cada manhã e por isso a gente se alegra e nós somos gratos pelo teu amor. Eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor esteja conosco, que o seu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, nas nossas casas, onde nós estivermos ouvindo essa mensagem e participando deste culto. E por isso, Senhor, nós colocamos tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu quero convidá-los para um momento de louvor. Eu passo para o Elias e para a banda. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento. Olá, um bom domingo para você que nos acompanha nesse culto. A gente se alegra de estar junto mais uma vez, mesmo que de forma virtual. E isso é uma forma que infelizmente vai continuar. Mas nós buscamos uma forma de estar em comunhão, toda a comunidade, com você aí da sua casa. E eu quero te convidar nesse momento a ter esse momento de comunhão de forma recíproca, de forma mútua. E que através do louvor a gente possa se encontrar. Através do canto, possa se abrir para o que Deus tem para falar para a gente. E o seu Espírito possa nos encher de paz, de tranquilidade, mas também de ânimo, de alegria e gratidão. Por tudo que Ele nos proporciona. E o tempo de Advento também é um tempo para renovação. O Natal se aproxima, mesmo que de uma forma muito singular, ele se aproxima. E nós queremos cantar uma música de Natal aqui, queremos que você cante junto conosco essa música bem conhecida, chamada Surgem Anjos Clamando. E que a gente possa se preparar, aquietar nosso coração para a vinda do nosso Senhor Jesus, o menino Jesus que vem para trazer paz e redenção a toda a humanidade. Cantar Surgem Anjos. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor, anunciam jubilando, eis nasceu o Salvador. Glória in excelsis Deo. Excelsis Deo.
Vamos cantar, louvar esse Deus que é santo. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Como é bom podermos louvar a nosso Deus do nosso jeito, com as nossas vozes, com o nosso jeito de ser, de se expressar. E a gente se alegra porque a gente sabe que Deus ouve também o nosso louvor como adoração. E por isso nós nos alegramos, porque a gente pode louvar o nosso Deus também em nossa casa, onde nós estamos. E eu quero te convidar agora para fazermos uma oração que nos prepara para essa mensagem. Querido Deus, amado Pai, eu quero colocar toda a nossa vida em Tuas mãos e te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, pelas vezes em que a gente não coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, pelas vezes que a gente coloca tantas outras coisas no lugar do nosso coração. E eu quero te pedir a Tua misericórdia, pedir para que o Senhor nos perdoe,
na certeza de que quando a gente se arrepende com sinceridade, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E Senhor, fala conosco agora no momento dessa mensagem, abra os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a gente possa compreender a Tua palavra e também não só compreendê-la, mas praticá-la, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Faltam menos de 2 semanas para o Natal. Geralmente, essa época do ano ela é marcada por muita agitação, por muita correria, por presentes para comprar, por encerramentos de atividades. Além da correria que os preparativos para o Natal geram, esse ano nós temos um agravante, que por causa da pandemia, muitos de nós não sabemos como que vai acontecer. Se a gente vai conseguir se reunir com a nossa família ou não, se nós vamos poder viajar ou não. Então, é um momento de, além da agitação e da correria, é um momento de muita incerteza. E talvez alguns de vocês nem se entusiasmaram para preparar a casa para a decoração de Natal. Porque realmente é um ano diferente daquilo que nós estávamos acostumados. A impressão que eu tenho é que o Natal chegou e eu nem percebi. E diante disso tudo, pode ser que nós esqueçamos de parar e refletir a respeito do Natal, da promessa que Deus fez e do cumprimento dessa promessa. Pode parecer até que o Natal nem está chegando realmente, de tão atípico que esse ano foi. Por isso, eu convido vocês para que hoje, juntos, nós possamos relembrar qual foi essa promessa de Deus e como ela se cumpriu. E quais foram as circunstâncias que estavam ao redor dessa promessa. Para que nós possamos também lembrar que independente de nós mesmos, independente do que aconteça, nada é impossível para Deus e Ele está sempre conosco. Convido você a abrir em Lucas capítulo 1, 26 a 38, que diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Alguma vez você já sentiu medo? Já sentiu temor? Ou melhor, quais foram as circunstâncias em que você teve medo ou que você temeu? Que você teve ansiedade, que você ficou perturbado? Talvez diante de um desafio, alguma proposta, diante de algo que mudaria sua vida completamente, ou de uma mudança inesperada. Na verdade, são muitas as situações de nossa vida que nos fazem sentir medo. Algumas extremamente impactantes, outras nem tanto. No início do capítulo, nós temos o relato de um casal sobre Zacarias e Isabel, que já eram avançados em idade e eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Então, um anjo Gabriel aparece a Zacarias para anunciar que Isabel ficaria grávida de João. Quando Zacarias viu o anjo, ele teve medo.
assim como Maria também teve. Mas, ao ouvir o anúncio do anjo de que a sua mulher ficaria grávida, ele duvidou, diferentemente de Maria, que, embora também teve medo, o recebeu com fé e estava pronta para crer na mensagem do anjo Gabriel. Foi uma situação de extremo impacto. Ela estava recebendo uma notícia que mudaria sua vida para sempre. E não só a sua vida, a vida de toda a humanidade. Então o anjo Gabriel disse: alegre-se, agraciada, quando ela teve medo. O Senhor está com você. Ela não entendeu, ficou com medo, receio, temor. E qual foi a resposta do anjo diante do seu temor? Não temas, pois Deus é contigo. O medo, ele faz com que muitas vezes nós paremos diante de alguma situação. Às vezes parece que a gente nem consegue pensar direito. Quem sabe, por causa do medo, nós possamos duvidar, assim como Zacarias duvidou. A questão aqui não é não ter medo ou não temer. Isso é natural, faz parte de ser humano. Maria teve medo, e é natural nós sentirmos medo diante de algo novo. Mas o próprio Deus falou com ela, dizendo que ela não precisava ter medo, pois Deus era com ela. O que eu percebo então é que a questão é como nós nos posicionamos diante do medo. Com confiança em nosso Deus ou com dúvidas? E eu sempre lembro de uma situação da minha vida. Quando eu era adolescente, eu fazia curso de inglês. E é uma situação, talvez você vai achar até pequena. Mas eu tinha que apresentar um trabalho todo em inglês e eu não me sentia preparada. E eu estava muito nervosa. E aí o meu professor, enquanto outra colega estava apresentando o trabalho, ele sentou do meu lado e ele viu que eu estava com muito medo. E ele escreveu no meu caderno: Deus é contigo. E aquilo me acalmou de tal forma e me alegrou. Eu consegui apresentar o trabalho tranquilamente. Como foi bom ser lembrada de que Deus foi comigo, de que Deus era comigo. Claro, não é uma situação de extrema mudança, como foi com Maria, mas é justamente com isso que eu fico maravilhada. Porque Deus é conosco, tanto nas situações extremas, quanto nas pequenas, tanto nas grandes, quanto nas talvez não tão difíceis assim. Por isso, a gente precisa sempre ser lembrado de que Deus é conosco. Ele é soberano e não nos abandona. Nós podemos sentir medo, mas, diante do medo, nós podemos entregar tudo a Deus e confiar que Ele está conosco. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Posso sofrer, sentir medo, mas Deus é quem me fortalece. Então, frente aos desafios da vida, independente de quais, Deus fala conosco também, assim como falou com Maria. Ele diz para você: alegre-se, eu estou com você. A voz de Deus, ela acalma o vento, a tempestade, e hoje é o próprio Deus que fala com você, através da sua palavra, dizendo para você: não temas, eu sou contigo. Após o anjo dizer para que ela não tivesse medo, porque ela foi agraciada por Deus, ele anuncia a mensagem que mudaria a vida de Maria e a vida de toda a humanidade. Ele diz: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria daria à luz um filho, o Filho do Deus Altíssimo. E o anjo, ao dizer que através de Jesus o trono de Davi seria estabelecido para sempre, anuncia o cumprimento de uma promessa que ele fez a Davi há muitos anos atrás. Sendo assim, esse texto nos mostra que Deus não esquece de suas promessas e sempre as cumpre. Então ela pergunta: como vai acontecer isso se eu sou virgem? E o anjo responde:
O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Assim, Jesus é o enviado do Pai. Ele é gerado pelo Espírito e não criado. Ele não tem pecado, ele é santo, é Deus verdadeiro. É um milagre acontecendo, algo que aos nossos olhos parece impossível. Como pode Deus se fazer ser humano? Além disso, o anjo também diz que Isabel, já idosa, estava grávida, para continuar demonstrando que para Deus nada é impossível. Ele estava realizando o impossível na vida de Zacarias e Isabel e também na vida de Maria. Independente das circunstâncias da nossa vida, Deus sempre cumpre as suas promessas e Ele faz coisas impossíveis aos nossos olhos. Por isso, nós não precisamos ter medo. Podemos confiar nele completamente. E precisamos sempre ser lembrados de que Deus é Deus em meio a qualquer circunstância. Porque por causa da nossa finitude, por causa do nosso pecado, às vezes a gente esquece disso. De que ele é grande, de que ele é milagroso, que ele é bem diferente da nossa humanidade limitada. Eu acredito ainda que nós precisamos, todos nós, nesse final de 2020, sermos lembrados de que para Deus nada é impossível. Confie. No texto nós lemos também que o menino se chamaria Jesus. E o que significa esse nome? O nome significa Deus é Salvador. Então Deus se faz humano para salvar toda a humanidade da escravidão do pecado. Para que nós pudéssemos viver em plena comunhão com Ele. E em comunhão uns com os outros também. Ele é a salvação. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Lembra do texto que eu li como saudação no início desse culto? O Natal significa que Deus vem toda a humanidade. Se faz humano para nos salvar. E por que Ele faz isso? Por amor. Porque Ele nos ama. E Ele quer ter um relacionamento conosco, mesmo em meio às nossas falhas, aos nossos medos. E Ele não quer que a gente viva separado dEle. E Ele vem humilde, numa manjedoura, no estábulo de animais, para mostrar que para Ele o que importa são as coisas simples e não as riquezas deste mundo. Maria era uma mulher simples e Deus a escolheu, no meio de muitas, para gerar o seu filho. Para gerar Jesus Cristo, o Salvador. Maria poderia ter duvidado do anjo, assim como Zacarias duvidou. Mas ela confiou em Deus. E ela responde ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Ela acredita no que o anjo disse e se coloca abaixo do senhorio de Deus. Se coloca a serviço de Deus. Isso é um exemplo para todos nós. Um exemplo que nós deveríamos seguir. E por isso eu te pergunto, você tem se colocado abaixo do senhorio de Deus? Você tem se feito servo? Você tem se colocado diante de Deus e dito: Senhor, eis-me aqui, eu sou o seu servo, a sua serva. Devemos, assim como Maria, nos colocar na posição de servos diante de Deus, confiar nele sempre e pedir para que ele reine em nossas vidas. Nós nos deixamos guiar por Deus? Nós deixamos Deus guiar as nossas vidas? Ou será que a gente só deixa na teoria? Na prática, a gente acaba sendo senhor sobre as nossas próprias vidas. É natural sentirmos medo diante de algo novo, diante de uma mudança. Mas Deus diz que nós não precisamos temer, pois Ele está conosco em todos os momentos, tanto os felizes quanto os tristes. E o Natal é a maior representação disso. Nós precisamos celebrar o Natal, lembrando do que realmente importa, de que Deus é Emanuel, Deus conosco, e trouxe a salvação através de Jesus Cristo. Deus sempre está ao nosso lado. E essa é a maior mensagem que nós podemos tirar desse texto. Deus é conosco, Ele não nos deixa só, Ele nos ama, e por isso Ele nos deu Jesus Cristo, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância.
Por isso, nós não precisamos temer e viver uma vida de dúvidas e incertezas, mas nós podemos confiar e entregar tudo a Ele. Talvez você me responda assim: é fácil falar para não ter medo e não duvidar? Difícil mesmo é confiar diante de todas as dificuldades que eu tenho passado. Sim, eu sei. Por isso, meu convite para você é: entregue-se. Entregue todos os seus pensamentos, entregue todos os seus sentimentos, todo o seu ser diante de Deus. Entregue-se a Ele verdadeiramente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente em Cristo Jesus. Saiba, o perfeito amor lança fora todo o medo. E quem é o perfeito amor? É Jesus. Assim como Maria confiou, se entregou nas mãos do Senhor, assim também nós devemos e podemos nos entregar, confiar plenamente, nos colocarmos debaixo da vontade dEle, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que às vezes nós não consigamos entender os seus planos, pois Ele não nos abandona. O texto, além de dizer que Deus é conosco, fala que para Deus nada é impossível. Coisas que para nós parece ser impossível, para Deus não é. De repente você pode estar pensando: mas se para Deus nada é impossível, então por que eu continuo nessa situação? Porque Deus não me cura? Ou porque Deus não cura o meu familiar? Porque Deus não acaba com esse Covid logo de uma vez? Infelizmente, ou felizmente, a resposta que eu tenho para você é: eu não sei. Eu não entendo os planos de Deus, mas eu sei que Ele nos ama, com um amor que nós não podemos imaginar. E que apesar de nós não entendermos, Ele sabe o que é melhor para nós. E eu sei que Ele é um Deus que nos permite orar e pedir, clamar por a sua ajuda. E que se for da vontade dEle, Ele nos responde. E todas as coisas acontecem no tempo dEle. Ele é um Deus que sempre está ao nosso lado. Ele não nos abandona. É Deus que age de maneiras impossíveis. E é Deus que cumpre todas as suas promessas. E Ele prometeu, Ele fez uma aliança conosco de que não nos abandonaria. E que através da fé em Jesus Cristo nos daria a vida eterna. Onde vamos viver após a morte em sua presença, sem choro, sem lágrimas, sem ranger de dentes, sem sofrimento. Jesus Cristo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que nesse Natal nós possamos ter essa certeza de que Deus é conosco, que você possa confiar nele e colocar-se debaixo do senhorio dele, da sua vontade. E lembre-se, Deus sempre cumpre as suas promessas. Certamente Ele tem propósitos para a sua vida e Ele cumprirá as promessas que Ele tem para ti. Não se deixe levar pela correria de final do ano, dessa época do ano, ao ponto de esquecer que Natal é tempo de relembrar as promessas de Deus, de pedir perdão e de se reconciliar com Ele, de se entregar totalmente a Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Por isso eu te convido a fazer nesse momento uma oração de entrega. Vamos orar comigo? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos assim como estamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados e queremos colocar, Senhor, aos Teus pés, aos pés da cruz de Jesus Cristo, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, todo o nosso medo, a nossa angústia, as nossas incertezas. E pedir, Senhor, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor preencha com o Seu Espírito Santo o nosso ser e que a gente possa confiar em Ti plenamente, Senhor. Que a gente possa sempre se lembrar de que o Senhor é Emanuel, que o Senhor é conosco e que o Senhor é Deus de impossível, que o Senhor não nos abandona. Nos lembre disso, Senhor, e derrama sobre nós essa confiança, essa entrega a Ti totalmente. Nós somos falhos e sem Ti nós não somos nada. Por isso nós queremos nos entregar totalmente a Ti. Vem sobre nós, Senhor Jesus. Amém. Olá, pessoal. Espero que essa mensagem tenha sido abençoadora para a sua vida. Eu só quero lembrá-los que hoje, após o louvor, nós teremos o nosso momento de interação no Zoom.
E também vai ter Santa Ceia. Então, se você quiser já deixar preparado os elementos da ceia, você é nosso convidado para participar da ceia conosco. Um abraço. Queremos cantar mais uma música de Natal nesse tempo de advento e que ela também possa te ajudar nessa preparação, nesse tempo tão especial que é a chegada do Natal. Ela se chama É Natal, simplesmente, é de uma banda chamada Tanlan. E ela não é muito tradicional, mas ela traz uma mensagem muito profunda que possa também chegar até o seu coração. Uma noite feliz que se canta ao luar, muitos dias de paz se espera alcançar, são 1000 braços abertos para abraçar, corações prontos para amar. É Natal, lá, 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 lá. É Natal, lá, 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 lá. Filhos voltam pra casa, pais que pedem perdão. Não existem migalhas pra quem já tem o pão. São 1000 braços abertos para abraçar, corações prontos pra amar. É Natal, lá, 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 lá. É Natal, lá, 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 lá. Uma criança sorriu pra mim. Uma criança sorriu pra mim. Uma criança sorriu pra mim. Ao canto de anjos sem fim. Lá, 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 lá. É Natal, lá, 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 lá. É Natal, lá, 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 lá. É Natal, lá, 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 lá.